Oi gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre acessibilidade. Estamos aqui com a convidada, Sueli Almeida, que é digital influencer e cadeirante. Oi Su, como você está? Estou bem, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então Su, o que causou a deficiência? A minha deficiência é em decorrência de uma doença que se chama distrofia muscular. Ela causa a fraqueza dos músculos da pessoa. Então você vai perdendo a força gradativamente conforme vai passando o tempo. Ela não tem cura e ela é degenerativa. Ela é progressiva. Como eu falei, conforme vai passando o tempo você vai ficando cada vez mais fraco. E hoje não tem uma cura, não tem um remédio. O que eu faço para tentar manter a minha força é fisioterapia e acompanhamento com especialistas. Desde quando você vive com a deficiência? Eu tenho a deficiência desde os meus 9 anos. E a cadeira? A cadeira eu passei a utilizar por volta dos meus 24 anos. Hoje eu tenho 35, então tem quase 10 anos que eu uso cadeira de rodas. Quais são as dificuldades enfrentadas por você? Eu moro em uma cidade grande, né? Eu moro em São Paulo. E lá é considerado um lugar até com uma acessibilidade razoável. Nem todos os lugares eu encontro essa acessibilidade arquitetônica, né? Estrutural que a gente fala, então com rampa para poder acessar, banheiro adaptado. Elevador, muitas vezes eu vou em algum lugar que tem escada, mas como eu falo nas minhas redes sociais sobre inclusão, eu sempre falo que, embora a gente não tenha ainda um país totalmente acessível, é muito importante as pessoas conhecerem sobre o tema e estarem abertas a ajudar. A gente fala que existe a acessibilidade atitudinal, que é quando, por exemplo, eu vou na sua casa e na sua casa você tem um degrau para poder entrar na sua casa e você vem e me auxilia de alguma forma para poder entrar na sua casa. Isso é uma acessibilidade atitudinal, você está me ajudando a acessar quando não tem a rampa, por exemplo. Então a gente acaba conseguindo acessar muitas vezes os lugares por conta disso. Como é o seu dia a dia? Bom, eu trabalho em banco e de segunda a sexta, então eu saio de casa, vou até o meu trabalho de carro, eu dirijo, tirei a minha carta, já vim até aqui na Bahia dirigindo, ano passado eu vim dirigindo, gosto muito de dirigir. E além do meu trabalho, né, no banco, eu faço esse trabalho de inclusão fora também. Eu sou palestrante, eu também sou influenciadora digital. Vou a convite das empresas até os locais, as pousadas, os hotéis. Falo sobre a acessibilidade desses lugares e convido as pessoas a irem conhecer, as pessoas com deficiência, mostro para elas que esses locais têm acessibilidade. Então a minha vida, na medida do possível, é completamente normal. Né? A gente namora, a gente sai, a gente vai pra baladinha, pro barzinho, né? Porque a gente também, né, filho de Deus. É isso aí, estamos aí na atividade. Você perdeu algum hábito depois da deficiência? Eu andava de bicicleta, jogava vôlei e eu passei a não conseguir fazer isso por conta da dificuldade de andar, que foi ficando cada vez mais difícil para andar, eu caía muito. Como começou com 9 anos e conforme eu fui passando o tempo, fui crescendo, eu fui tendo essa dificuldade maior, né? E hoje eu não faço mais isso, eu faço outras coisas, encontrei outras coisas para poder fazer. Como você é tratada pelas pessoas? Na maioria das vezes, de uma forma tranquila, né? Eu sou uma pessoa que eu entendo que é importante falar sobre a minha dificuldade. Você não convive comigo, então você não é obrigada a adivinhar como lidar, né, com as questões da minha deficiência, das minhas dificuldades. Eu costumo sempre falar que quando você não sabe como lidar, você pode perguntar se a pessoa precisa de ajuda e como você pode ajudar. Porque eu tenho uma dificuldade com relação à acessibilidade arquitetônica. Tem pessoas que têm dificuldade porque elas não enxergam. Então é um outro tipo de necessidade que ela tem, é diferente da minha. Então, não tem como você adivinhar. Você precisa perguntar para a pessoa e deixar que ela te explique aquilo que ela precisa de ajuda. Eu procuro sempre falar para as pessoas e explicar.
Tem pessoas, sim, que têm preconceito. Não sei se vocês já iam perguntar, mas eu já estou adiantando. O preconceito, ele existe, sim, mas a gente procura... O que acaba quebrando o preconceito? O que é o preconceito, né? Vamos falar primeiro o que é o preconceito. É quando você não tem um conhecimento de algo, então você tem um receio, porque você não conhece. Quando você passa a conhecer, você quebra o preconceito. Geralmente é assim. Então a gente quebra o preconceito como? Através da informação. É isso que eu tento fazer através das minhas redes sociais. Então eu falo sobre a minha situação, explico como ajudar outras pessoas na mesma situação que eu, e aí vocês entendem a minha necessidade. Tem pessoas que elas, mesmo com a informação, elas não estarão abertas a aceitar o diferente, né? Nós que temos uma condição de deficiência, nós temos uma condição de diferença de quem não tem. Diferença no bom sentido, né? Não no sentido pejorativo, de diminuir. Mas eu acredito que com a informação a gente vai quebrando aí essas questões de preconceito. É uma construção. Você se aceita do jeito que você é? Olha, oi meninas, tudo bom? Vou falar a verdade aqui. É um processo, né? Se aceitar 100%, ninguém se aceita 100%. Nem a Gisele Bündchen tinha aquela beldade de se aceita 100% todos os dias. Mas eu venho em um processo de fazer terapia, de me autoconhecer já há um bom tempo. E sim, eu aprendi a me amar da forma que eu sou. Tem um ditado que fala como que as pessoas elas vão nos aceitar se a gente não se aceita, né? Então, qual que é a minha diferença para vocês? Eu utilizo uma cadeira de rodas para me locomover, né? Obviamente, eu tenho as dificuldades para ir no banheiro, tomar meu banho, mas eu me adaptei a isso. Eu tenho que aceitar que eu preciso de ajuda para fazer algumas coisas e tá tudo bem. Porque se eu não me aceitar dessa forma, como que eu vou esperar que vocês me entendam e me aceitem, né? Então, claro que tem dias que eu tenho TPM, eu sou mulher, né? Tem dias que eu quero matar alguém, então... mas isso é normal, faz parte da vida de todo mundo. Mas sim, eu, na maioria dos dias do ano, sim, eu me aceito, como eu sou. Se aceita. Qual é seu maior sonho? Meu maior sonho hoje é conseguir falar sobre inclusão para a maior parte de pessoas que eu consegui atingir. Hoje eu tenho uma quantidade de seguidores até que ok, né, razoável nas minhas redes sociais, mas eu percebo que ainda falta muito o que se falar nas empresas, né? Então hoje eu falo sobre viagem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, e o meu maior sonho hoje é conseguir falar sobre isso para mais e mais empresas, para que elas estejam preparadas para receber pessoas como eu, né? Nos locais turísticos, nos passeios, nos lugares onde essas pessoas como eu vão, e que elas tenham a oportunidade de poder passear mais, poder viajar mais, conhecer o mundo. Então hoje esse é o meu maior sonho. E aí, Su, gostaria de deixar um recadinho? Deficiência não é doença. É importante falar isso, porque às vezes as pessoas elas olham e falam, ai, coitadinho, né? Ficam com pena, com dó, e assim, a gente, dentro das nossas dificuldades, a deficiência ela não é doença. Às vezes a pessoa ela tem uma deficiência em decorrência de uma doença, mas ela pode ter uma vida normal, conforme eu falei aqui para vocês, né? Desde que ela tenha a acessibilidade que ela precisa para ela poder estudar, para ela poder trabalhar, ela tem sim condições de ter uma vida normal, assim como eu fiz. Eu fui, me mudei para São Paulo, fiz a minha faculdade era totalmente acessível, dentro do que eu precisava, porque se não tivesse acessibilidade eu não conseguia estudar. Então, desde que você tenha um ambiente acessível, a pessoa com deficiência ela pode chegar a qualquer lugar, desde que ela queira e que ela batalhe por isso. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês. Não tratem as pessoas com deficiência como coitadas, como incapazes, porque deficiência não é uma doença e não é sinônimo de incapacidade. Qual é a sua rede social?
@viagecomacessibilidade. Me sigam e deixem o seu like lá, curtam as minhas fotos, comentem, compartilhem com os amigos. Como eu falei, quanto mais pessoas elas têm acesso à informação, mais a gente vai quebrando as questões dos estigmas, dos paradigmas com relação às pessoas com deficiência. Muito obrigada por sua participação. Aprendemos muito com você. Eu que agradeço. E muito obrigada por nos assistir. Espero que vocês gostem. Tchau! Tchau, pessoal! Aí você fala tudo bom com ela. Porque... Coloca isso no Tá com interesse. Eu tô boiando, gente. Eu não tô enxergando, eu tô boiando. Lembra da dinâmica? Você tá olhando pra Suela, aí você vira. E você que tá nos assistindo, é assim, pô. Gente, aqui é o Making Off. Eu tô aqui filmando com vocês. Meu nome é Matheus Rodrigues, tudo bem? Oi, Tia Dinália. Dá 10 pra ele, senhor. Também agradecemos vocês que perderam seu tempinho assistindo a gente. Perderam não. Oh, não faz no Nordeste não. Então eu vou a convite de empresas, eventos. E tudo bom? Hi, guys. Tá por...